Vou até filmar aqui pra vocês verem que... Olha só. Vocês ainda acham que eu ainda... Vocês ainda falam que é armação. Se você quer começar a vender caldo, mas acha que precisa começar só com as opções baratinhas, deixa eu te contar um babado aqui que ninguém te fala. Olha só. Cara, eu tô me tremendo aqui. Olha aqui. Lidar diretamente com o público pode ser um desafio bem grande. Por mais que tenham clientes educados e pacientes, também pode haver clientes apressados, desrespeitosos e exigentes. E a paciência nesses momentos é primordial para nos mantermos no emprego e trazer o sustento de casa. Olá, seja bem-vindo ao canal Aplausos de Fama. E hoje iremos ver o caso da Angélica Martins, uma comerciante e produtora de conteúdo, que relatou um caso de desrespeito causado por duas clientes. Oi, moça, boa noite. Boa noite. Ainda tem sopa? Tem sim. Eu tenho mocotó, creme de alho poró com camarão, creme de abóbora com carne seca, sopa de ervilha e caldo de quenga. Oi, meus amores, olha onde eu estou. Promessa é dívida e hoje eu vim trabalhar e vim mostrar um pouquinho do trabalho, como é que é aqui na praça pra vocês. Por mostrar seu dia a dia como empreendedora, ela acaba recebendo alguns comentários dizendo que é combinado ou algo do tipo. Então ela já inicia o vídeo falando sobre isso, veja. Vou até filmar aqui pra vocês verem que... Olha só. Vocês ainda acham que eu ainda... Vocês ainda falam que é armação. Olha só. Cara, eu tô me tremendo aqui. Olha aqui. Então a Angélica conta como tudo aconteceu, segundo ela. Enquanto as clientes comiam a sopa, elas faziam piadinhas por falta de camarão suficiente. Essa senhora, ela pediu a sopa aqui de camarão, né? O bobó de camarão. E eu até fiz um vídeo agora há pouco, vocês podem olhar aí, o meu vídeo anterior era com o camarão, fazendo o bobó de camarão. E simplesmente ela pegou, ela e mais uma senhora, sentou na mesa ali, pediu o bobó de camarão, sentaram na mesa. E eu só tô escutando de longe o tanto de piada que ela tava jogando, dizendo que o bobó de camarão não tinha camarão. E aí eu fui e perguntei pra ela se ela tava com algum problema, se eu poderia ajudar, porque ela tava jogando piada, ela estava falando alto pra eu escutar, sendo que tinham outros clientes aqui. Então, quando esses clientes foram embora, eu fui e perguntei: a senhora tá com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Ela já veio cheia de ignorância, trouxe a sopa pra mim aqui, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que ela me trouxe aqui, dizendo que não tinha camarão. Olha, eu tô aqui nervosa. A comerciante mostra que a cliente até consumiu bastante e que por mais que tenha colocado os camarões, poderia colocar mais caso a cliente pedisse. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de sopa, tá? Que ela comeu, tá? E aí, lógico que agora tem pouco camarão, porque ela comeu o camarão todo. Por que ela não veio me falar antes? Ficou jogando piadinha o tempo inteiro. E, gente, não tem problema. Eu sei que eu botei camarão, porque eu tenho uma quantidade de camarão mais ou menos que eu coloco em cada pote, né? Pra não ir muito em um, em pouco em outro. Só o final da sopa, que às vezes o final do bobó de camarão, às vezes tem muito camarão, e aí sim, os últimos potes eu sempre coloco um pouco mais de camarão. Mas assim, eu tenho uma quantidade, quando eu tô olhando o que eu tô colocando ali dentro do pote, eu vejo os camarões caindo. Então assim, não vem ela dizer que ela comeu, chegou a esse tanto aqui, e só tinha isso de camarão. E assim, na boa, não teria problema nenhum se ela chegasse numa boa aqui pra mim e falasse assim: poxa, não veio muito camarão, será que você pode colocar mais um pouquinho? Não tem problema nenhum. Eu juro que eu colocaria, sem problema nenhum. Mas a ignorância, a pessoa sentar ali e ficar jogando piada com outros clientes comprando aqui. Gente, eu não tô aqui pra brincadeira, não. Eu tô aqui embaixo de chuva, agora que parou de chover, sabe? Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Às vezes eu passo por umas assim. Em um outro momento, ela grava outro vídeo, explicando melhor todo o caso e responde aos comentários dos seguidores. Vocês ainda acham? Se você não assistiu esse vídeo completo, volta um post, depois você volta aqui pra gente conversar um pouquinho. Eu vim aqui falar um pouco mais desse vídeo que viralizou. Em menos de 24 horas ele bateu mais de 2 milhões de visualizações. Tomou uma proporção tão grande que fica humanamente impossível ler e responder todos os comentários. Eu até evito, às vezes, de ler os comentários, porque, óbvio, a grande maioria tá do meu lado, tá me apoiando, me mandando mensagens positivas, mas existem alguns comentários que realmente, de pessoas que talvez não me conheçam, acha que é armação,
acha que essas coisas não acontecem no comércio, acha mesmo que as pessoas não são capazes de atingir as outras pelo absoluto nada. Então eu vou explicar um pouquinho aqui melhor pra vocês, porque naquele momento eu tava realmente muito nervosa, não consegui falar muito bem. Vocês vão entender um pouco mais sobre tudo que aconteceu. Então ela fala sobre as duas clientes que já eram recorrentes e que sempre estavam arrumando atritos. Essas duas clientes que foram lá, elas já são minhas clientes antigas. Só que é o tipo de cliente que tá sempre arrumando um probleminha. Essas duas clientes, elas sempre vão juntas porque eu acho que elas são um casal. Tá? Há uns anos atrás, há bastante tempo atrás, pra vocês verem o tanto de tempo que essas mulheres vão lá. Ah, mas poxa, como é que tanto tempo que vão lá e não tem intimidade? Não, não tem intimidade. Eu não faço questão de ter intimidade com esse tipo de gente, porque são pessoas realmente mal educadas. É aquele tipo de pessoa que mal dá uma boa noite. Vão sempre lá, tá? Vão sempre lá, sempre estão comprando e compram bem até. Só que assim, é aquele tipo de pessoa que tem uma energia ruim mesmo. Em seguida, Angélica fala sobre outros episódios envolvendo essas duas clientes. Veja o que aconteceu. E aí, uns anos atrás, essas duas mulheres foram lá. Eu já tava engolindo algumas coisas, sabe? Um pouco de falta de educação mesmo. E aí, o que aconteceu? Elas pediram uma sopa, tomaram a sopa, e a minha barraca cheia na época e tal. Uma delas veio, né? Essa que aconteceu isso, veio até a mim e me chamou num canto, tá? Não fez estardalhaço, mas assim, bem arrogante, mas não gritando. E falou que tinha algo dentro da sopa. E aí eu falei, poxa, posso ver o que é e tal? Eu sempre muito educada, gente. Fui e mexi na sopa e realmente tinha algo que eu não sabia o que era. E depois pensando, eu fiquei, nossa, o que é isso, o que é isso? E aí eu lembrei, só pode ser o fitilho. Tem um fitilho que amarra na couve, no cheiro verde. E aí eu falei, cara, muito provavelmente na hora de cortar ali, foi um pedaço do fitilho. E eu fiquei, né, envergonhada, mas disse assim, poxa, desculpa, o que você prefere? Você prefere pegar o dinheiro de volta? Você prefere escolher uma outra opção? Fique à vontade. E aí, simplesmente, ela olhou pra mim e falou assim, mas isso não pode acontecer. E aí eu olhei pra ela e falei assim, isso assim, eu já tinha aturado algumas faltas de educação dessas duas pessoas. E aí eu falei assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, na verdade isso não deve acontecer, né? Mas acontece, pode acontecer. Na verdade, eu sou humana, eu sou falha, pode acontecer. Aí eu fui e falei, inclusive pode até acontecer em um restaurante. E aí ela debochou de mim, né? Dizendo assim, tipo, um restaurante, não sei o quê. Que tem muito tempo que isso aconteceu. Meio que teve um iniciozinho de discussão ali e tal, não sei o quê. Mas nada muito grave, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que fica batendo boca e tal. E aí elas foram embora. Eu falei, olha, se você não quiser pagar, não tem problema. Porque eu já tinha, na verdade, eu não tinha pago ainda. Falei, olha, se você não quiser pagar, não tem problema. Então, fizeram questão de pagar, mas não voltaram mais. Porque meio que surgiu essa discussãozinha ali. Gente, ficaram muito tempo sem voltar lá. Muito, sei lá, não sei quanto tempo depois, eu abri um restaurante. Em paralelo à minha sopa, eu já tive um restaurante. Que era ali pela região também. E aí, eu tava lá no caixa do restaurante, elas duas entraram. Elas nem sabiam que eu era a dona do restaurante. Elas duas entraram, olharam o buffet, quando elas me viram, elas saíram. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é só pra vocês entenderem a história a fundo, tá? Então, assim, realmente elas deixaram muito tempo sem ir pra lá. E aí, acabou que veio a pandemia e tal, aquela coisa toda, eu fiquei sem trabalhar. E quando eu voltei com a minha irmã, depois da pandemia, elas voltaram a ir lá na sopa. E aí, como elas voltaram a ir pra lá, gente, de cara lavada, como se nunca tivesse acontecido nada. Eu, por minha vez, não ia tratar mal nem nada, eu não trato as pessoas mal. E aí, mas elas continuaram, porque elas são um pouco arrogantes, assim, sabe? Meio mal educadas. E aí, fingiram que nada tinha acontecido, voltaram a tomar sopa. E todas as vezes que elas iam lá de novo, eu brincava, a minha irmã brincava comigo. Falava assim, tuas clientes estão vindo aí. Aí eu, ai, Deus me livre, atende você. Então assim, eu deixava essa bola sempre pra minha irmã. Sempre pra minha irmã. Eu ia no banheiro, eu ia fazer alguma coisa, sempre eu deixava a minha irmã atendê-las. Só que a minha irmã tá operada, né, gente? E assim, independente de qualquer coisa, em algum momento eu ia voltar a atender, como eu já voltei a atender algumas vezes e nunca deu problema nenhum. Então ela fala que nas outras vezes sempre aguentava tudo calada, mas que dessa vez não aguentou e acabou devolvendo. Ela fala também dos comentários. Só que essas duas sempre jogavam uma piadinha e eu sempre engolia seco. Sempre, gente. Isso aconteceu porque simplesmente eu devolvi o desconforto. Porque todas as outras vezes eu nunca devolvi o desconforto. Vocês ficam achando que, ai, nossa senhora, nossa... E teve até um comentário dizendo que eu só posso ser muito chata, eu devo ser alguém ruim pra isso acontecer comigo. Não, gente, eu não sou chata, eu não sou mal educada. Na grande verdade, eu engulo muito. Vocês não sabem o que a gente passa no comércio, entendeu? Então, assim, naquele dia, eu simplesmente resolvi devolver o desconforto. Por isso que aconteceu aquilo, entendeu? Então ela fala sobre esse caso novamente e revela novas informações. Ela complementa, dizendo que se a sopa é tão ruim, porque elas sempre voltam. E aí elas foram lá, levaram a sopa lá pra mesa e tal. E aí eu só tô escutando as mesmas piadas de sempre. Pô, se é ruim, se tem pouco camarão, ou se, sei lá, sempre tem um problema, por que fica voltando, sabe?
Quando eu não tô satisfeita com o lugar, gente, eu simplesmente não volto. Eu não fico metendo pau no lugar, não fico metendo pau nas pessoas, entendeu? Ou se eu tenho alguma amizade, eu gosto tanto daquela pessoa, eu gosto tanto daquela funcionária, daquela dona do comércio, eu simplesmente vou chegar, vou dar um toque, sabe? Fazer uma crítica construtiva. E eu sou super aberta a isso. E aí elas ficaram lá tomando a sopa delas e tal, e eu tô só escutando. Que não sei o que tem que pescar, que não sei o que tem que jogar o sarrafo, que não sei o que tem que fazer não sei o que. Jogando piadinha, sabe? Posteriormente, ela conta que esperou os outros clientes saírem e então respondeu às piadas feitas por elas. Aí eu esperei os clientes saírem de lá e, gente, honestamente, eu fui grossa sim. Eu falei em voz alta, eu falei, vem cá, vocês estão com algum problema? Eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu possa resolver do problema de vocês? Já viraram com ignorância, eu não tô falando com você. Eu falei, não, você pode até não estar falando comigo, mas você tá falando pra mim. Com certeza você tá falando pra mim, porque se você não estivesse falando pra mim, você falaria baixo, pra eu não escutar e nem os meus clientes que estavam aqui escutar. E aí, gente, começou aquela confusão toda. Foi quando eu peguei, ela levantou, na verdade, né, e ficou, tipo, apontando pra mim, tá, não sei o quê, porque não tem camarão mesmo, que não sei o que, que não sei o quê. Eu falei, cara, era só você chegar pra mim e falar comigo que as coisas iam se resolver, mas vocês são mal educadas. E falei pra ela, gente, eu falei assim, gente, olha só, se vocês não querem pagar, fiquem à vontade. Cliente como vocês, eu até pago pra vocês não voltarem. E aí, gente, foi um estardalhaço. O que aconteceu? Eu peguei o celular, porque eu tava com raiva mesmo, peguei o celular de deboche. Falei, ó, isso aqui, ó, eu não ia filmar. Lógico que eu não ia filmar ela, não ia mesmo. Isso assim, a outra não tava, tá, gente? A outra estava sentada, e depois a outra levantou meio que pra ir embora, e ela ficou, tipo, falando comigo, e a outra ficou lá atrás meio que chamando ela. E aí eu peguei mesmo de deboche o telefone, isso aqui é pra vocês verem que quando eu falei isso, ela, você não vai me filmar, eu, pum, aí jogou. Eu não ia filmar ela, gente. Eu não sou maluca de filmar, não quero tomar um processo nas minhas costas. E o vídeo vai chegando ao final. O que você achou sobre o caso? Coloque aqui nos comentários. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva para não perder nada. Abraço do canal Aplausos de Fama.